boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos para mais uma live hoje, nessa noite. Tá meio frio, né? Tá meio esquisito, tô com a mão gelada. Mas vamos esquentar com uma conversa boa. Daqui a pouquinho a Eliana tá entrando aqui para conversar comigo. E assim, para quem ainda não assistiu nenhuma live, eu tô fazendo uma série de lives. Comecei fazendo uma série no perfil Empreenda Pretas. E agora o perfil, para dar uma recicladinha, a gente está com a Lucilene atuando no perfil para apresentar as lives. Esse mês eu fui entrevistada por ela, foi muito legal. E eu resolvi fazer uma série aqui para trazer mulheres incríveis para conversar com a gente. E a Eliana já chegou. Vamos lá, Eliana. Sabe que a Eliana já chegou aqui? Quem está chegando, boa noite. Quem está entrando aqui, boa noite. Estou vendo que a Maria entrou também. Nós vamos conversar aqui sobre empreendedorismo e mais especificamente afroempreendedorismo, não é, Eliana? Boa noite. Oi, Daura, boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, tudo certinho. Menina, Preparada aqui para trocar com você aí. vamos trocar muito, sim, porque eu já dei uma estudada aqui no Instituto, já dei umas olhadas em algumas coisas, e eu tô, desde que eu te conheci, numa chamada de vídeo, não me lembro nem quando foi, que eu falei, não, eu preciso conversar com a Eliana de algum jeito, e a Eliana é toda corrida, gente. Foi difícil, né? Mas hoje deu certo. Mas uma hora dá certo, exato. Verdade. Eliana, eu queria, por favor, que você se apresentasse para o pessoal aqui do meu perfil que não te conhece. Eu vou me apresentar também para o pessoal do seu perfil que não me conhece. Eu sou a Daura Menezes, sou fotógrafa. Estou fazendo um trabalho especialmente voltado para a beleza negra. Se vocês derem uma olhadinha no meu feed, vocês vão ver só fotos de mulheres negras já há alguns meses. E estou trabalhando autoestima através da fotografia. E isso rende muito pano para manga e muita conversa. E você, Eliana, se apresenta para a gente, por favor. Então vamos lá. Eu vou cumprir um ritual Uhum. que eu acho muito importante, principalmente nesse processo que a gente está de fazer as conversas online, distante, né? Tentar ser o mais inclusiva possível. Então, para as pessoas que têm alguma dificuldade visual, eu vou dizer, me fazer uma descrição do meu perfil. Eu sou uma mulher de pele negra, tá? Eu estou usando um óculos com tom, com a armação meio a marrom, um pouco puxado para o tom de abóbora, dependendo da luz, né? Estou usando um turbante que tem uma logo da minha instituição, o Instituto Omulara Brasil. Esse turbante tem um fundo branco, né? Ele tem também uma logo do Ile Axé Miaguá, que também é uma casa de candomblé que eu faço parte. Então, e a gente tem um trabalho muito próximo, algumas ações que são muito próximas, então por isso que tem essas duas logos. Estou usando fone de ouvido, tá? E eu estou sentada numa área que tem um fundo, uma janela de vidro e um pedaço de parede com um azulejo, marrom e bege. Meu nome é Eliana Maria Custódio, eu tenho 55 anos. Eu atuo no empoderamento de mulheres negras desde 1993. Eu comecei a minha trajetória em Santos, na Casa de Cultura da Mulher Negra, onde eu fiquei até 95, 96, mais ou menos. Aí depois eu fui trabalhar na área contábil, especializada só em terceiro setor. Depois eu fui assumir um cargo no GEREDES, Instituto da Mulher Negra, que é uma organização de São Paulo.
Depois de Guelé 10, eu fiquei até mais ou menos até 2010, de 2002 até 2009, por aí, mais ou menos. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, assumi um cargo numa organização não governamental na parte de gestão financeira, uma ONG chamada Solidaritas. Aí da Solidaritas, o Fundo Elas me convida para gestar um programa, que era um programa de economia criativa e empreendedorismo, onde eu fiquei de 2011 até 2016. Em 2016, eu fui trabalhar no Maranhão com empoderamento de mulheres também no Maranhão, onde eu fiquei até 2020. E agora eu continuo morando no Rio de Janeiro, apesar desse momento eu estar aqui em São Vicente, na casa da minha mãe, mas eu continuo morando no Rio de Janeiro, atuando no Instituto Molorá Brasil, trabalhando a questão de afroempreendedorismo, gestão de negócio, incubar e acelerar negócios de mulheres negras, e também tudo que envolve essa discussão de empreender, afroempreender, negócios sociais, negócios com causa, economia criativa, economia solidária, tudo que incorpora essa discussão que, para nós, mulheres negras, é uma discussão muito cara, né? Muito importante, que traz vários resgates, vários valores e vários pontos que a gente precisa de olhar cada vez mais com atenção para esse universo do empreender. Sim, e esse universo do empreender, você já está trabalhando nele há muito tempo, pela descrição que você deu. E desse tempo todo, se você pudesse fazer um balanço e dizer para a gente de quando você começou para hoje, melhorou? Eu sempre gosto de pontuar essa questão do melhorar a partir de um olhar de uma forma diferente, né? Eu acho que sim, melhorou. Melhorou bastante. Hoje você tem um número expressivo de mulheres negras, mulheres pretas empreendendo, né? Acho que tem uma questão que é muito importante de olhar quem são essas mulheres pretas que empreendem, qual é o perfil dessas mulheres e o que elas estão empreendendo, né? Que tipo de produto, mercadoria, prestação de serviço. Acho que isso tem todo o diferencial. E acho que mais do que nunca, empreender hoje é um ato político para as mulheres negras. Sim. Né? Para as mulheres já né? Para as mulheres negras, então, meu Deus. Exatamente. Então, empreender a partir desse lugar, né? E pensando o que é esse universo de empreender, e você está mexendo com sonhos e perspectivas das pessoas, né? Então, a gente não pode olhar e sem olhar isso também dessa forma, desse lugar, né? O que é esse empreender? Acho que o desafio ele é grande, muito grande mesmo, mas eu acho que o mercado está aí. E o empreender para a gente é olhar também na perspectiva que há uma política muito forte também, um projeto político muito forte, que é a redução do papel do Estado na vida da população, principalmente da população jovem, preta, periférica e das mulheres negras. E olhar o empreender também, que essa redução do papel do Estado na vida é a questão dos direitos trabalhistas. Né? Quando você abre uma MEI, hoje em dia, né, assim, você tem a possibilidade de se aposentar com a MEI, mas muita gente não tem nem MEI aberta. E o empreender fica na responsabilidade da pessoa que está ali fazendo desenvolvendo aquela atividade, aquela responsabilidade é totalmente dela. E se ela não tem condições de uma legalização, qualquer coisa que aconteça com aquela pessoa, ela está descoberta dos direitos trabalhistas. Sim. Então a gente tem que olhar com muito cuidado. Por isso que a gente assim, pensar o empreender como uma questão política também. Sim, né? Então eu principalmente por causa da falta de informação, né, Eliana?
Exatamente. Então, o desafio é grande, como eu sempre falo, mas a gente tem que olhar também o que é essa discussão, o que é essa propaganda hoje em dia, que a gente faz muito forte com essa questão do empreender e o que está em jogo. Sim. Né? Olha, a Maria fez um comentário aqui, se você conhece o Maurício, não sei se é assim que fala o nome dele, não sei se ele é brasileiro, Maurício Jacoel, ele é amigo dela e te segue. Sim, eu conheço o Maurício Jacoel há muitos anos. Eu conheço o Maurício Jacoel desde 2000. Acho que 2000. 2000. Olha, um amigo comum. 2000. Ele já fez meu mapa astral, inclusive. Show. Agora Conheço muito bem. vamos Um retomar grande e querido amigo. espero que ele entre aqui para ver a gente conversar também. Mas, Eliana, vamos voltar para o que a gente estava falando do empreendedorismo. Antes da gente entrar exatamente nessa linha, vou te falar uma coisa. Esse meu trabalho com fotografia só especificamente para mulheres negras está levantando muitas lebres, mas está levantando algumas coisas muito boas. Eu estou descobrindo coisas muito boas e descobrindo a fotografia como algo que pode ajudar, mas eu também estou descobrindo umas coisas, estou esbarrando em algumas situações que eu não imaginava. Por exemplo, muita gente, negros e não negros, me questionando por quê. Então, esse é o gancho para te fazer uma pergunta. Por que trabalhar mulheres negras incomoda tanto? Por que trabalhar mulheres negras incomoda tanto? Eu acho que tem uma questão, que é o fascismo. Para mim, né? Acho que é o racismo, isso não se discute, tá? Porque todo mundo entende assim, mas por que especificamente mulheres negras? Né? Porque são as que estão fora desse espaço, são as mulheres que não são vistas como as mulheres bonitas, capazes de ter suas fotografias tratadas de uma forma adequada, como tem que ser, porque tem a questão de ser uma pele negra, que a luminosidade tem que ser diferente, que toda a estrutura para tratar aquela foto é diferente, né? A maquiagem que vai ser utilizada para a produção dessa foto é uma maquiagem diferente. Então, tem várias questões que são muito específicas. E quando você debruça sobre esse universo e que você vai aprofundar essa questão desse universo, o questionamento é que as pessoas não entendem esse distanciamento que existe entre as mulheres negras, a questão da beleza, da estética, como ela é vista na sociedade, em comparação às mulheres não negras. Haja visto um comentário que teve num programa de televisão esses dias, aonde uma participante falou o quê? Né? Olha, eu não posso tomar muito sol porque eu vou ficar com marca e com a pele morena e isso não é elegante. Só isso já responde a pergunta de todo mundo que te faz esse questionamento. Ser mulher, antigamente não era boa aparência, né? Agora o termo é elegante, né? Então, quer dizer, as mulheres negras não são elegantes, né? A elegante é a mulher branca, de pele bem clara, né? Eurocêntrica, né? Com todos os traços dinamarquês, né? Sim. Essa é a mulher elegante, essa é a mulher que a publicidade quer, que a mídia quer assistir, as pessoas querem ver as fotos estampadas nas revistas, nas redes sociais. Então, a resposta já está dada aí por ela esses dias, a recente, né? Sim. E quando a gente vai para o universo do empreendedorismo? Porque o que eu percebo quando eu vou fotografar as meninas é que nem elas não aceitam que elas possam ser fotografadas, que elas são bonitas. Algumas das mulheres que eu fotografei chegaram ao cúmulo de me perguntar por que eu estava fazendo isso, como se fosse uma coisa muito ruim. E aí a gente entra em vários problemas de merecimento, de autoestima, de pertencimento, de achar que pode. Quando a gente entra no universo do empreendedorismo, você também encontra essas barreiras, Eliana? Sim, com certeza.
porque essa é uma das maiores consequências do racismo, né? O racismo ele faz com que você tenha dificuldade, inseguranças, baixa estima para poder acessar esses espaços de empreender. É um processo em que você se olha, mas você não se acha capaz de fazer, porque o mundo inteiro está te dizendo que você não é capaz, né? Eu sempre digo que a gente, enquanto mulheres e mulheres negras, o não a gente já tem, desde o dia que nasce. A gente tem que buscar o sim. Entendeu? A gente tem que buscar o sim. O não a gente já tem que buscar o sim. Quando a questão no fato, assim, específico das mulheres negras, o não ele é muito mais pesado, né? O não ele vem cheio de outros nãos, né? E se alguém não consegue, e essa barreira ela é enfrentada pelas mulheres negras ao longo da vida, apesar de sermos as primeiras trabalhadoras e empreendedoras desse país. Ainda somos vistas como mão de obra barata e desqualificada, né? Quando a gente fala dessa coisa de empreender, a gente tem que lembrar que no período da escravidão, né, muitas mulheres negras eram escravas de ganho. Elas saíam nas ruas para vender os seus quitutes. Sim. E ainda tinham que dividir o que ganhavam com seus patrões, né, com seus senhorzinhos. Né? Elas podiam sair para comercializar, ficar o dia inteiro comercializando, mas tinham que dividir algo com parte do que elas recebiam na rua para os seus senhorzinhos. Né? Então, esse processo da discriminação, do preconceito, do racismo, ele é perpetuado todos os dias. E isso, sim, traz um travamento para as mulheres negras no avanço dos seus negócios. É um fator de impedimento de crescimento de mulheres negras. Sim. E como é que atua o Instituto Omolará Brasil nessa questão, Eliana? Eu pesquisei eu já vi como é o trabalho, mas eu queria ouvir de você. Como é o trabalho? Então, onde que atua? O Omolará, ele tem a possibilidade de atuar em qualquer território, em qualquer espaço do território nacional, tá? Atualmente a gente está focada em Bauru, São Paulo capital e Rio de Janeiro, né? Por conta essa distribuição geográfica, ela está de acordo com dos espaços onde a gente tem pessoas que representam a instituição, né? Então, a gente tem a pretensão de começar alguma atividade aqui em Santos, em breve, tá? E a gente trabalha com empoderamento de mulheres negras na parte de afroempreendedorismo a partir do saber tradicional. A gente acredita fielmente que as nossas metodologias da nossa ancestralidade ela tem uma potência muito forte na transformação social a partir desses saberes tradicionais, né? A gente tem toda uma metodologia de trabalho, a gente tem todo um processo de pensar a incubação e aceleração de negócios de mulheres pretas e negras a partir desse olhar. Não é somente olhar para aquela mulher enquanto uma empreendedora, é olhar aquela mulher de forma holística. Entender quem é essa mulher, da onde ela vem, qual é o processo, qual é a história de vida dela, para depois chegar no processo de empreender. É olhar o contexto todo. Porque a gente acredita que dessa forma é que você possibilita, que você impulsiona, que você trabalha o resgate, a valorização e potencializa essa mulher para os enfrentamentos. Então, a gente não atua desconectada na questão dos direitos sociais. A gente não atua desconectada a partir da percepção das causas e do efeito do racismo, das violências baseadas em gênero. Tá? A gente atua dentro de um universo que você empodere social e economicamente essa mulher.
Gostei né? muito disso. Então, a partir trazendo toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento para esses territórios. E outra coisa, a gente não acredita em trabalhar de forma individual. A nossa tradição nos ensina isso. Você não tem roda de capoeira sozinha, você não faz roda de hip hop sozinha, Verdade. você não faz roda de candomblé sozinha. Toda a nossa cultura, ela traz a questão da circularidade e do coletivo. Eu só me empodero porque eu tenho uma outra mulher preta que me empodera, eu não me empodero sozinha. E eu só posso empoderar as outras mulheres pretas se eu tenho um coletivo que me empodera para empoderar. Sim. Então, se a gente não traz isso dentro do contexto que você atua, a gente não está cumprindo o nosso rito Sim. enquanto mulheres pretas e mulheres negras que estão construindo essa outra forma de empreender, trazendo esses resgate forte, né, da nossa tradição, da nossa cultura, dos nossos saberes ancestrais. Sim. Então, para mim, todo o universo ele tem que estar dentro desse contexto. Eu concordo e eu gostei muito da sua fala quando você trouxe que não traz a questão do racismo, não traz esse tipo de essa problemática, porque de fato trazer problemas não vai nos aproximar da solução, né? O que vai nos aproximar da solução é o nosso resgate ancestral, é a cultura que se perdeu às vezes pelo caminho, com tanto apagamento, com tanta substituição, com tanta coisa que foi colocada na cabeça das mulheres, com tanta substituição do que é bom, do que não é, do que deve ser feito, do que ela nasceu para fazer. Acho que, de fato, a mulher negra nasceu para ser coletiva. Sim, exato. É por isso que eu acredito em trabalhos a partir de construção de redes empreendedoras, coletivos empreendedores, que vão potencializar, que vão se potencializar de forma coletiva, Sim. né? Eu acredito nessa perspectiva, eu acredito nesse olhar, eu aponto para isso como uma estratégia de sobrevivência dos afroempreendedores e afroempreendedoras. E isso também, eu acho que acaba ajudando na formação de um público e de uma demanda, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando também, consequentemente, de formação de clientela, de formação de demanda, de procura pelos produtos e serviços. Então, quando a gente trabalha a ancestralidade, naturalmente, a gente também faz com que essas mulheres empreendedoras busquem comprar de outras mulheres pretas empreendedoras. É isso, Eliana? Eu acredito nesse formato, tá? Acredito nesse formato. Acredito que isso é um processo de fortalecimento coletivo. Isso mostra força, isso mostra poder político, isso mostra coletividade, Sim. né? Quando eu falo de empreender é um ato político, eu estou dizendo que a partir do momento que eu resolvo empreender e que eu estou dentro de um coletivo que tem um perfil de afroempreendedoras e que dentro desse coletivo eu posso ter prestações de serviço que eu posso comprar de uma parceira que desenvolva algo que eu não tenho, ou eu posso comprar matéria-prima, insumos para o meu produto, para o meu negócio, acho que isso é uma forma de girar a roda e o dinheiro está circulando entre esses públicos. Fora isso, quando eu produzo um produto que ele tem uma digital afro-brasileira, eu estou dizendo para a sociedade para a sociedade brasileira que o meu resgate ancestral da minha cultura, dos meus valores, ele é um resgate ancestral que agrega valor ao meu negócio, ao meu produto. Isso também é um enfrentamento ao racismo.
Com Que eu estou certeza. dizendo sim, que é possível eu usar um turbante, entendeu? Que está dentro de uma tradição, trazer ele como um acessório de moda e as pessoas olharem para mim e entenderem isso. Eu não uso o turbante porque ele é bonito somente. Eu uso como uma causa. É uma causa. É uma causa que é enfrentamento à intolerância religiosa, é uma causa que traz a valorização da beleza das mulheres negras, é um resgate, né? É uma proteção que protege a minha Sim. cabeça, né? Ele tem vários símbolos, vários símbolos. Então, quando eu coloco, faço uma roupa com detalhe afro, com tecido afro, eu estou afirmando que essa cultura ela é valorizada assim, ela precisa de ser valorizada assim e de ser respeitada, que ela tem um valor, né? Quando eu faço um resgate de qualquer manifestação cultural afro-brasileira e que eu ponho isso como uma mercadoria, como um produto para comercializar, eu estou autoafirmando a minha identidade enquanto mulher preta. Então, isso é um ato político. Sim. Olha, a a Lu Luciano, está aqui falando que também acredita e fortalece o negócio do povo preto. Sim, Lu. A Lu tem a Feira Afro, a Afro Tour, Isso. enfim. Realmente, esse movimento também precisa ser muito valorizado também nas redes. Eu vejo que ainda causa um certo estranhamento até entre as mulheres pretas, a outra mulher preta crescendo e empreendendo. Eu gostaria muito que esse estranhamento acabasse logo, mas aí ainda vai um processo, né, Eliana? Ainda vai um tempo. Mas eu gostaria de perguntar para você, Então, eu acho que. Olha, pode falar. não, pode continuar. Vamos ver se a pergunta é essa que você vai fazer. Ah, talvez não seja, mas vamos lá, você fala as duas coisas. Eu acho que o principal que a gente tem que trabalhar, que é o que eu trabalho e que você já disse que trabalha, é apenas a pessoa acreditar. Acreditar que ela pode, acreditar que todos podem, acreditar que não é a cor da pele que vai fazer diferença entre uma pessoa merecer o sucesso ou não, ser competente ou não, ser capaz ou não, poder atingir o seu objetivo, o seu sonho até. Eu vejo muitas mulheres pretas que têm sonhos e elas censuram o próprio sonho por achar que não merecem, por achar que não vão conseguir, por causa desses anos todos de racismo. A minha pergunta é: como trabalhar essa mente a partir da autoestima? Olha, existe várias formas de você trabalhar essa questão com as mulheres pretas a partir do entendimento, a partir da identificação dessa questão, né? Isso é um trabalho que ele não é feito do dia para a noite, não é um trabalho que é feito do dia para a noite. É por isso que eu falo para você que a gente, enquanto Molará, a gente olha essa mulher de uma forma holística. A gente não chega no, ai, vamos lá, vamos empreender, porque isso é mentira. Isso é mentira, isso não acontece dessa forma, entendeu? Você tem que ser muito responsável, porque você está mexendo com sonhos e perspectivas das pessoas. E quando você começa dessa forma, você pode causar problemas, trazer problemas para essas pessoas de, poxa, falhei, eu errei, eu sou incapaz, tá? Então, é tudo um processo de construção, é entender quem é essa pessoa, qual é o momento histórico, qual é a vida dela, qual é o histórico de vida dessa pessoa, trabalhar a questão da potencialidade, da criatividade, para depois chegar no processo de empreender, né? Porque não é do dia para a noite.
As rasuras do racismo, elas são profundas demais para você, do dia para a noite, achar que você vai transformar aquela mulher, fazer com que ela acredite que ela pode empreender. Não é assim dessa forma. Você tem que ter muita responsabilidade. De repente, ela está caminhando para um empreender que é para a área de estética e beleza, de repente, e quando você faz uma oficina de criatividade e habilidade com ela, você percebe que o caminho que ela tem que trilhar, dentro do que ela apresenta para você, é outro. Porque ela te traz essa resposta no processo das oficinas, das metodologias que você aplica, na construção de pensar esse negócio, de quem é ela e como é que ela fica caminhando até chegar em pensar em empreender. E de repente é algo que está escondido dentro dela que nem ela sabia daquela habilidade. Então, trabalhar com as mulheres essa questão do empreender, de desconstruir essa questão, o ruim, né, que o racismo fez com que ela acreditasse na incapacidade dela, não é do dia para a noite. Sim. Não é. Se alguém disser para mim que é do dia para a noite, eu, assim, discordo totalmente dessa perspectiva de pensar o afroempreendedorismo com as mulheres pretas, sim, sem antes entender esse contexto dela. Além de entender... Não acho que isso vá. Sim. Além de não entender o contexto dela, Eliana, antes de trabalhar, é preciso também fazer um resgate histórico, né? Porque mesmo o trabalho que vocês fazem no Instituto, ele visa a história dessa mulher. Mas acho que quando a gente mexe também com a história do entorno dela, a sociedade onde ela está, a cidade, o estado, o país, a época que ela nasceu, quem eram os avós, os bisavós, quem era que estava em volta da família dela até chegar onde ela está hoje, também é muito importante, né? Nesse sentido de desconstruir o que foi ruim. Ah, sim, com certeza. Com certeza. É nesse processo histórico que eu estou falando, que a gente atua. Tem um comentário aqui, Daura, que eu gostaria de ler, que uma pessoa fala dos judeus que foram escravizados durante 400 anos, né? E não desistiram de suas fés. E tem judeus brancos e tem judeus, né, pretos. Eu falei que eu concordo plenamente. Só que o judeu tem a pele branca, Uma né? A sua vantagem. grande maioria. E e a religião do judeu, ela não é demonizada, né? Que é o que acontece com as regiões de matriz africana, aonde é o maior celeiro cultural desse país, de valores e de tradições. Então, é bem diferente, né? Porque eu estou aqui, eu sou uma mulher negra, vista como uma mulher negra em qualquer lugar que eu estiver na face da terra. Os judeus têm as peles, apesar de ter judeus brancos, eles têm as peles, apesar de ter judeus pretos, boa parte dos judeus tem a pele branca. E ele é visto como uma pessoa branca. É totalmente diferente. O processo de escravização que passou os judeus e o processo de escravidão que passou a população negra. Sim, Né? ó, Os africanos. ele aumentou Totalmente aqui diferente. ele complementou o comentário, ó, que tem muitos judeus negros na África que são perseguidos até hoje. É isso que a Eliana falou. Os judeus... Sim, aqui no Brasil também tem muitos jovens pretos que são perseguidos até hoje pela polícia, né? A gente está falando de um contexto de Brasil, eu estou falando de jovens pretos brasileiros, da população negra brasileira, né? Desse projeto genocida que está aí, né? Dessa necropolítica que está aí, né? Então, de todo um processo de violência que a população negra está exposta. Imagina você acordar de manhã e você saber que você vai sair na rua e que você pode ser vítima de racismo, entendeu? Assim,
Você viver 24 horas por dia como alvo de racismo numa sociedade como o Brasil. Né? Sim, Difícil. isso é difícil demais. É difícil de comparar com qualquer outra situação de qualquer outro povo no mundo, justamente por isso. Porque lá atrás, Exato. lá atrás, quando isso começou, até hoje, parece que as coisas não caminharam, não andaram. Encontramos hoje ainda, nos deparamos com comentários como dessa menina infeliz na Fazenda, e isso reflete o quê? Quando ela diz que ela não pode ficar com a pele escura, que ela não pode ficar morena, isso significa que em setembro de 2021, as pessoas ainda são contratadas para representar marcas na publicidade, na moda, de acordo com seu tom de pele. E isso, com certeza, Exato. não acontece com os judeus brancos ou com qualquer outro grupo que não seja negro. Em tudo, né? Exatamente. Em tudo. Em tudo. No Em mercado de tudo. trabalho também. E por falar em mercado de trabalho, vocês trabalham o empreendedorismo no Instituto. Me Uhum. fala um pouquinho, Eliana, de por que o empreendedorismo, num sentido de trazer essas mulheres para arranjar uma vaga no mercado de trabalho ou trazer essas mulheres para criar as suas próprias empresas. Como é que vocês trabalham essa questão da empregabilidade? Olha, o mercado de trabalho é o espaço mais transparente para você ver a desigualdade social no país, né? Haja visto que a diferença salarial entre mulheres pretas e mulheres brancas, mesmo com o mesmo nível de formação acadêmica, no mercado de trabalho, a diferença salarial é uma disparidade muito grande, né? As mulheres negras acabam ganhando 70%, é uma diferença de 70% muitas vezes, mesmo ocupando os mesmos cargos. Ela está na base da pirâmide, né? Então, eu acho que o mercado de trabalho é um espaço onde a desigualdade ela é mais gritante. A gente não atua na questão da empregabilidade, porque a gente entende que o perfil de mulheres negras que a gente que está dentro da nossa proposta de trabalho são mulheres que olham para a questão do empreender de alguma forma, de criar uma pequena empresa, de um pequeno negócio, de trazer o seu conhecimento para atuar nesse campo do empreendedorismo. Tá? Então, por isso que a gente desenvolve mais com esse foco. Né? A educação, assim, o processo de formação para o mercado de trabalho, né, a gente ainda não fez um investimento ou um olhar aprofundado para isso. Tá? Mas e o Apesar da oposto? gente divulgar algumas vagas, às vezes, e tal, principalmente nos grupos que a gente faz parte, de vagas que são específicas para mulheres e jovens negros, né? Que hoje você tem um mercado que o mercado de trabalho está olhando para isso de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Com mais perspectiva de contratação de pessoas negras para suas empresas, porque precisa-se de cumprir essa meta de diversidade, e olhar para a diversidade não é só precisa de entender que quando você faz esse chamamento de edital para a contratação de pessoas pretas, negras, trans, você está olhando para a diversidade, mas a diversidade precisa de ser respeitada dentro da empresa também. Não é somente você contratar para dizer que tem, mas é trabalhar com o seu corpo, com os gestores, é trabalhar com todo mundo dentro da empresa. Essa questão da diversidade, o que significa isso, o que é racismo estrutural, né? Então, eu acho que isso
precisa de ser olhado, mas a gente não tem projetos com foco na questão da empregabilidade. Tá. Tá? E A o gente não inverso? chegou. E o inverso? Quando você fala em empreender, a gente tem a microempresa, o MEI, que normalmente não tem funcionário, mas ele pode vir a ter um funcionário, se eu não me engano, ou dois. Dois. Nesse caso, é incentivado, é natural ou há um incentivo para que essas mulheres empreendedoras empreguem outras mulheres, outras pessoas nele? Eu acho que no próprio processo de formação, de incubar e acelerar negócios dentro do Molará, a gente já traz isso de uma forma bem escura. Tá? Quando você faz um processo de formação com essas mulheres, com essas jovens, sobre as causas e o efeito do racismo no negócio dela, na vida dela, ela já está entendendo que ela tem um papel importante enquanto uma empreendedora futura e investir em contratar pessoas negras devido à dificuldade do acesso ao mercado de trabalho. E como é poderoso isso, né? Porque você sai de uma situação onde essa mulher era, em tese, uma vítima, porque ela sofreu muito bullying, muito racismo, ela tem um histórico de sofrimento e de não inclusão e de não pertencimento, de não merecer. Ela sai desse histórico e, de repente, além de ser dona da própria empresa e, consequentemente, dona do próprio nariz, ela ainda pode colocar outras mulheres para trabalhar junto com ela. Elas têm noção do quanto isso é poderoso e do quanto elas se tornam grandes quando isso acontece? Sim, a partir do momento que você trabalha a questão da formação, da identidade e tudo que está dentro do contexto das atividades desenvolvidas com as mulheres para chegarem a esse ponto do empreender e empreender com essa perspectiva, elas têm noção do impacto que elas estão causando, tanto nos seus territórios, se ela contrata as mulheres dos seus territórios, mulheres negras do seu território, elas têm a noção do impacto que elas estão causando na vida daquelas mulheres e também, assim, no próprio negócio dela, né? Porque é uma via de mão dupla. Me ajuda que eu te ajudo. Sim. Né? Então, com certeza, a partir do momento que ela tem a consciência do que é despertado nela, essa potencialidade, essa valorização do papel dela enquanto uma empreendedora e que ela pode ajudar a transformar a vida de outras famílias na comunidade ou no território onde ela está instalada, na cidade onde ela está instalada, com certeza, ela tem essa consciência. Ela entende isso, porque isso acaba virando, por isso que eu falo que empreender para as mulheres negras é uma questão política, porque isso ela acaba incorporando essa causa. Sim. Né? Tanto a causa da questão racial, como a causa da questão do feminismo. Né? Uma mulher afroempreendedora que conhece dos seus direitos, que sabe que ela é uma mulher que tem uma potencialidade, que ela tem um potencial para transformação social, para transformar a vida dela, entender o papel dela na sociedade. Isso tudo valoriza o negócio dela. Não é empreender por empreender, é empreender, é afroempreender, que é totalmente diferente. E por falar nisso, eu já ia deixar de lado a pergunta que deveria ter sido a primeira de todas. Afroempreender, Eliana. Lógico que a gente, depois de tudo que a gente já conversou aqui, já ficou muito claro do porquê. Mas agora eu quero saber o quê. Então, o que é o afroempreender para você do ponto de vista do produto? Quem é a mulher que vai procurar o instituto? E uma outra dúvida que eu fiquei. É a mulher que vai procurar um instituto? É o instituto que vai até onde estão as mulheres? Como é esse processo?
A gente depende. A gente tem as duas situações, tá? A gente tem as duas situações. A gente tem as mulheres que procuram o Instituto Omolará e a gente tem as comunidades aonde o Omolará implanta projetos, iniciativas com foco no afroempreendedorismo, respeitando, logicamente, a identidade da comunidade, respeitando os atores que já estão naquela comunidade, respeitando todo o contexto daquele espaço, né? Como a gente tem a gente criou na comunidade do Morro dos Macacos, por exemplo, a Kizomba Empreendedora do Morro do Macaco, né? Então, é um coletivo de 130 mulheres empreendedoras, com diversos produtos e negócios, muito mais com foco na área de gastronomia, e negócios que foram criados principalmente no pico da pandemia, né? Então, a gente tem essa iniciativa na comunidade, a gente está prospectando aí alguns projetos, acabamos de ser aprovada num edital que a gente vai atuar nesse território especificamente, né? Então, a gente também tem essa atuação, a gente vai para as comunidades também, como Santa Cruz, a gente tem um núcleo em Santa Cruz de mulheres empreendedoras da área de costura, né? Então, elas trabalham muito com costura artesanal, com roupas étnicas. Assim, então, a gente tem as duas formas de aproximação. Tá? Tanto partindo iniciativa institucional, como iniciativa das mulheres, dos coletivos que estão dentro da nossa área de atuação ou que querem aproximar para começar a construir parcerias estratégicas para a gente avançar no que elas estão precisando naquele momento. Essa mulher, ela precisa fazer parte de alguma comunidade já, ou ela pode partir sozinha atrás do Omolará? Não, ela pode partir sozinha. Isso aí não é nenhum algo que, não, eu só vou a partir de um coletivo, eu só vou a partir de um grupo, de um agrupamento. Não, ela pode, tem total liberdade, não necessariamente ela tem que estar relacionada a um coletivo. É que a gente atua mais com o coletivo porque a transformação a partir do coletivo ela é muito mais impactante e muito mais agrega mais valor tanto para a comunidade como para a gente que está desenvolvendo os projetos e programas, né? Então, por isso, mas isso não impede. Quem pode ser parceiro de vocês, Eliana? Se alguma empresa que estiver vendo a gente quiser ser parceiro das empreendedoras ou do Omolará, como poderia ser essa atuação? Olha, depende, Daura. A gente tem vários tipos de parcerias. Parcerias para implantar negócios, programas e projetos, parceria para trabalhar a questão da diversidade dentro da empresa, parceria para execução de projeto, prestação de serviços para projeto, parceria para desenvolver projetos juntos, né? Cocriação, a gente gosta muito de fazer cocriação, trabalhar de forma coletiva. Nossas páginas estão na internet, nossos e-mails também, telefone. A gente atua com várias formas de parcerias, atendendo assim, públicas e privadas, empresas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, parcerizando para projetos de impacto. A gente gosta muito de implantar novas metodologias de trabalho, novos olhares diferentes a formas de projetos, pensar a questão do impacto junto. O que é o impacto para você, o que é impacto para mim, né? A questão do afroempreender, o impacto, ele é diferente, né? Porque o impacto, ele é algo
muito... Existem várias formas de olhar impacto, né? Eu acho que o afroempreender, olhar o impacto do afroempreender precisa de ser diferente, porque o nosso impacto é diferente. Sim. Né? Só o resgate ancestral já torna ele completamente diferente de qualquer outra forma de empreender Exato, que a gente visualiza. exato. Exato, exato, exato. Você pensa numa comunidade, por exemplo, onde a gente escuta somente relatos de violência, né? Relato de violência policial, relato de violência do crime organizado, tudo que envolve esses territórios. Quando você entra no território e você começa a desenvolver com o coletivo a questão do afroempreendedorismo, discutir, trazendo os valores daquela comunidade, resgatando isso com aquele coletivo, né? E que você consegue a transformação na vida daquela mulher, você está fazendo a transformação, muitas vezes, de uma geração inteira. Sim. Daquela família. Então, o impacto é muito maior. Né? Você está fazendo aquela mulher virar uma referência naquela comunidade para outras mulheres começarem a pensar em empreender. Não que seja um caminho fácil, mas olhar que existe uma possibilidade e pensar essa possibilidade com cuidado. Uma coisa que eu gostaria de registrar, assim, que não poderia deixar de falar, é que o universo do empreender, hoje, ele está muito forte. Há uma discussão imensa no território brasileiro falando de empreendedorismo. Mas a gente precisa de entender que nem todo mundo que está empreendendo vai sobreviver 100% dos seus negócios. A questão econômica do país, ela está nos dizendo isso fortemente. Então, quando a gente trabalha o empreender, o afroempreendedorismo, a gente precisa de olhar para a situação econômica desse país, a crise que a gente está vivendo, a perda de direitos que a gente está vivendo, a corresponsabilização que estão jogando nas nossas costas, tá? E que nem todo mundo que está nesse vai conseguir sobreviver 100% de seus negócios. Então, é tomar cuidado para não gerar uma frustração. Sim. Empreender é algo que você precisa de pensar todos os dias. O que é que eu vou fazer de novo hoje para o meu negócio? Qual é a minha novidade hoje no meu negócio? Sim. E esse espaço, ele vai se tornar daqui a pouco, ele vai, assim, vai ter uma redução. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Então, é olhar com muito cuidado para isso. Essa propaganda, vai, que o seu futuro pode... de incentivo ao empreendedorismo, eu falei, mas vai para onde? Né? É verdade. Vai para onde? Alguém pode... Até agora ninguém me respondeu. Você vai como? Né? Você vai como? Há um incentivo para empreender? Vai que dá certo. De 30, 8 vão dar certo. 8 vai ser aquele modelo do vai. Por 2, 3, 4 anos. Era isso que eu ia falar. Por quanto tempo esses 8 vão ficar? Tem isso também. E também tem outra coisa, né, Eliana? Também. Tem empresas que realmente elas têm um período para dar certo. Depois você abandona a ideia, você encerra a empresa, começa outra e tudo bem também, né? Exato. Isso também precisa ser ensinado e não costuma ser ensinado. Exato. Eu queria deixar, já estamos chegando em 1 hora de live, passou muito rápido. Eu queria pedir para quem está assistindo a gente, se tiver alguma pergunta sobre afroempreendedor aqui para a Eliana, sobre alguma das coisas, das muitas coisas que ela falou aqui para a gente, por favor, a hora é essa, que daqui a pouco o Instagram já convida a gente a encerrar. Eliana, enquanto o pessoal vai formulando alguma pergunta, algum comentário, eu queria, por favor, que você deixasse
o seu recado final aqui para a gente sobre o que é afroempreender para você e o que mais você quiser deixar de encerramento. Eu vou falar. Eu acho que. Eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto muito: afroempreendedorismo criativo, antirracista, feminista. Eu acho que a gente precisa empreender a partir dos nossos saberes tradicionais. Para mim, afroempreendedorismo é quando eu agrego no meu negócio saberes tradicionais, saberes ancestrais, saberes que têm uma digital afro-brasileira de resgate e valorização da nossa cultura afro-brasileira, seja ela na costura, na gastronomia, na fotografia, na moda, no acessório, na prestação de serviço enquanto consultorias e outros coletivos e outros tipos de atividade econômica, mas que traga essas digitais, que traga esse resgate, que valorize esse saber, né? Porque a gente é de uma tradição de tecnologia. A gente, assim, muitas tecnologias que se dizem eurocêntricas, que é criadas, trazidas hoje para esse contexto como uma tecnologia branca, mas quando você vai para dentro da tradição e que você olha para aquela tecnologia, você fala, não, esse saber pertence a esse coletivo, a esse grupo, e a gente precisa de começar a olhar para isso. Então, para mim, o afroempreender está dentro desse contexto. Quando eu trago as digitais dos saberes da tradição e que eu resgato e que eu trago, falo, olha, está aqui, sociedade, o saber do meu povo, da minha tradição, e como a gente traz isso numa outra roupagem contemporânea e valoriza esses saberes deixados aí pelas nossas ancestrais, pelos nossos ancestrais, e que é uma arma poderosa de enfrentamento à desigualdade, ao racismo e a todas as mazelas que querem empurrar a gente, e a gente diz todos os dias não. Sim, há mazelas onde querem nos aprisionar, na verdade, né? Exatamente. Porque problemas existem e a gente não tem que ficar preso nos problemas, não. A gente tem que levantar a cabeça, se juntar nos coletivos e trabalhar para superar os problemas, não para ficar enclausurado dentro deles enfim. Exato. A Maria está dizendo que esse é o diferencial que faz a diferença, de fato, Maria. É isso que torna tudo diferente, é isso que torna esse grupo diferente, né? E além disso, tudo o que a Eliana nos colocou sobre como trabalhar a história, como trabalhar essa ancestralidade que nos traz o coletivo, a mistura e estarmos todas juntas de mãos dadas, como isso é uma característica da mulher negra, como isso é uma coisa que vem embutida na história, né? Você não vê uma mulher negra que quer se destacar sozinha, que quer ir sozinha e não olha para trás. Não, não tem o sozinha, né? Tem sempre o vamos junto, vamos todo mundo, vem comigo. Exato. É uma característica intrínseca já, né? E é isso que a gente não pode deixar morrer. Tem que o tempo todo estar incentivando e buscando e vamos junto e todo mundo junto a gente sempre consegue algo muito, muito mais poderoso. Meninas, ó, a Maria, Motumbá, irmã, sou filha de Ançã. Bora, Maria. Maria, muito obrigada por todos os seus comentários. Obrigada, Maria. Você fez muitos comentários aqui, inclusive você é amiga do Maurício, que é amigo da Eliana. Maurício de Apoia. Exato. Eliana. Maria, me chama depois no direct. No Instagram. Isso. No direct. Pessoal, obrigada, agradecer Maria. A todo mundo, a Maria, a todo mundo que mandou algum comentário, que fez alguma pergunta, que interagiu com a gente. Obrigada por todo mundo que assistiu. Quem assistiu e acha que essa conversa
precisa ser compartilhada com alguma amiga negra que precisa empreender, precisa acreditar. É só mandar essa live, marca ela nos comentários para assistir depois. Eu vou deixar salva no feed, tá bom? E agora eu queria agradecer imensamente a Eliana. Eliana, realmente esse tempo de espera para conversar com você valeu muito a pena. E eu acho que a gente ainda vai conversar muito, viu? Porque tudo que você foi falando foi me dando muitos insights aqui. E com certeza eu vou querer conhecer de perto o Instituto. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Daura. Vamos sim, vamos continuar conversando, vamos continuar trocando. Em algum momento que eu tiver por aqui, por Santos, dependendo da situação da pandemia, dependendo do número de mulheres e de um espaço, a gente pode montar aí uma oficina, eu posso dar uma oficina de construção de rede de mulheres a partir dos saberes tradicionais da ancestralidade. Se for um lugar aberto, para mim, é melhor ainda, porque todo cuidado é pouco. Excelente. A partir do turbante, hein? Excelente. A metodologia do Molará. Vamos conversar. Você marca aí, a gente constrói aí essa oficina aí. Conversaremos e vamos construir essa oficina e muito mais. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos e todas aí, e Daura principalmente. Muito bom trocar essa contigo, Daura. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Eliana. A gente vai se falando. Pessoal, boa noite. Bom restinho de quinta-feira e bom fim de semana para todo mundo. Beijo, Eli. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.